Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 10 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me desses de comer. Eu estava com sede e não me desses de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente e preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos ao meu canal de evangelização. É uma alegria ter cada um de vocês aqui comigo todos os dias. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. Ontem celebramos o primeiro dia da Quaresma e a igreja nos propõe, meus irmãos, meditar sobre esses pilares da Quaresma que nós somos chamados: o jejum, a oração e a caridade. E esses três pilares, eles são muito fortes e trazem um sentido real para nós, de nunca fazermos nada por obrigação, mas sempre fazermos por amor. Ontem, no Evangelho, nós vimos a luta do Senhor no deserto, quando o diabo foi tentá-lo. E Jesus estava jejuando e orando. E hoje
o Evangelho vai nos falar sobre a caridade, sobre esse ato de nós ajudarmos uns aos outros. Por isso o Senhor vai propor para os discípulos essa parábola, essa história, naquele momento em que todos serão reunidos diante do Senhor e cada um receberá segundo aquilo que fez. É uma regra de vida, meus irmãos, que nós nunca podemos esquecer. Tudo o que o homem semear, isso também ele vai colher. E Jesus então dava os dois exemplos, daqueles que ficariam à sua direita e daqueles que ficariam à sua esquerda. Então todos nós um dia seremos chamados para comparecer diante do Senhor, para receber a nossa recompensa, segundo aquilo que nós fizemos com a vida que Deus nos deu, segundo aquilo que nós fizemos com os dons que Deus nos deu, segundo aquilo que nós fizemos quando Jesus derramou o seu sangue por nós e nos deu o direito de ser chamado filhos de Deus. Então o Senhor propõe essa história para representar e para dizer como será o dia que todos nós estivermos frente a frente com o Senhor. E meus irmãos, nós nunca podemos esquecer, o cristão, ele tem a missão de ser um abençoador, de ser um ajudador. Nós, todos, aquele que tem pouco, aquele que tem muito, tem a missão de repartir, porque o mandamento do Senhor é esse: amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. A igreja nos chama a refletir nesse tempo da quaresma sobre a caridade, para lembrar que a caridade, o amor, é um dom de Deus que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. E o Senhor vai usar um exemplo maravilhoso quando Ele vai chamar aqueles à sua direita e vai dizer para eles: vinde benditos de meu Pai e tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. E o Senhor vai dizer: eu estava com fome, eu estava com sede, eu era estrangeiro, eu estava nu, eu estava doente, eu estava na prisão, e vocês fizeram algo por mim. Mas Senhor, quando nós fizemos isso? E o Senhor vai responder: quando vocês fizeram isso a um dos seus irmãos. Olha, meus queridos irmãos, olha a seriedade dessa palavra. O bem ou o mal que nós fazemos a alguém, é ao Senhor que nós fazemos. Quando nós estendemos a mão para alguém, nós estamos estendendo a mão para um irmão nosso, para um filho de Deus. Todas as vezes que nós abençoamos a vida de alguém, o coração do Senhor se alegra, e nós fazemos como sendo ao Senhor. A religião, meus irmãos, ela tem um sentido verdadeiro quando nós trazemos ela para a prática do nosso dia a dia. E é no dia a dia. Ontem, no final da missa, o padre dizia isso muito claro para nós. E ele mostrava que o final da quaresma é a vitória, como o povo de Israel, que depois de 40 anos no deserto, ele viveu e entrou e recebeu a terra prometida. Mas antes da bênção, tem a provação. E todas as vezes
Nós precisamos lembrar disso. Eu não sei se você já olhou a importância disso, mas se nós dermos um copo d'água a um pequenino, a um irmão, nós estamos fazendo bem para Jesus. Meus irmãos, olha a importância disso. Porque o Senhor, Ele conta com cada um de nós. Nós somos cristãos, nós somos discípulos. E a nossa missão é continuar a missão que Jesus começou aqui na terra. Então a igreja, a religião, ela só tem sentido quando nós praticamos no nosso dia a dia aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós recebemos. E a caridade, ela não é um simples fato de dar uma esmola ou dar um resto. A caridade, o amor verdadeiro, nos leva a enxergar o outro como nosso irmão. E se eu tenho algo para dar, eu preciso ofertar, porque quando eu abençoo alguém, eu estou fazendo em nome de Jesus, e estou fazendo para o próprio Senhor, porque o que nós temos foi Ele que nos deu, e Ele nos deu para repartir, Ele nos deu para que nós pudéssemos ajudar uns aos outros. Eu espero que nós possamos estar entre aqueles que foram chamados para ficar à direita do Senhor. A verdadeira religião, o verdadeiro sentido da fé, está na prática do amor verdadeiro. E aqui não é simplesmente, ou não é somente, coisas materiais, não, meus irmãos. É a pessoa que tem fome de Deus, que tem sede de Deus. É a pessoa que está se sentindo assim, nu diante de Deus, como Adão e Eva se sentiram por causa do pecado. É em todos os sentidos, materiais, espirituais. A vida emocional da pessoa, do outro. E eu tenho certeza que nós temos algo para oferecer. Eu tenho certeza que nós temos algo para ofertar sempre a alguém. E do outro lado, aqueles que foram chamados a ficar à esquerda, o Senhor foi muito severo com eles, quando disse para eles que eles não fizeram em nome do Senhor, que eles não agiram em nome do Senhor, aquelas pessoas que poderiam ajudar. O Senhor então vai olhar para eles e vai dizer severamente: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, porque vocês não ajudaram, porque vocês não abençoaram, porque vocês estavam vivendo uma falsa religião, porque vocês não testemunharam o meu nome para os meus irmãos, porque vocês fingiram que não era com vocês. Meu irmão, minha irmã, olha a seriedade dessa palavra. O cristianismo se confirma na nossa vida quando nós nos colocamos a serviço. Eu espero que nenhum de nós ouçamos esse forte castigo. Mas lembrando, não é Deus que nos castiga. A consequência daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia é que vai determinar o que nós vamos receber, o que nós vamos ouvir. E é por isso que Jesus veio. Jesus, Ele nos perdoou, Ele nos lavou, nos purificou, nos chamou para caminhar com Ele. Mas esse caminhar é um caminhar aqui na terra,
onde tudo que nós fizermos precisa refletir a graça de Deus. O tempo da Quaresma é o tempo de nós voltarmos o nosso olhar, o nosso coração para o nosso próximo, a começar dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, nos ambientes que nós vivemos, irmãos. O mundo precisa do nosso testemunho, mas não é somente um testemunho de palavras, é um testemunho de atos, é um testemunho de ações. Nós cristãos não podemos achar ou dizer isso não é comigo. É nossa responsabilidade, sim. Nós temos essa responsabilidade de ser o rosto do Senhor, de ser a mão do Senhor, de ser a voz do Senhor, de ser os olhos do Senhor, de ser os ouvidos do Senhor para os outros. Por isso, vamos fazer o bem, vamos praticar a palavra de Deus, vamos fazer desse tempo um tempo de conversão, um tempo de jejum, de oração, mas também um tempo de vivermos e de praticarmos o amor, de praticarmos a caridade verdadeira, que nos leva a doar, mesmo que seja pouco, mas que seja de coração. Doar tempo, doar coisas materiais, doar oração, amor, carinho, atenção, para que assim todos tenham a oportunidade de conhecer a Deus, de experimentar o seu amor. Não podemos esquecer, todas as vezes que alguém nos procura, é o Senhor que está ali na vida daquela pessoa. E aí a decisão é individual. Eu vou ajudar essa pessoa ou eu vou fingir que não é comigo? Porque se nós não ajudarmos, nós estamos tirando de nós mesmos a graça e a oportunidade de um dia ouvir: vinde benditos de meu Pai e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero com muito carinho hoje trazer essa palavra. Nesse tempo da Quaresma, vamos viver de verdade aquilo que o Senhor nos ensina. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, nessa segunda-feira, nessa primeira semana da Quaresma, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor, através dessa palavra, nos adverte, nos chama a atenção para nós entendermos que nós praticamos não somente falar do amor, mas viver o amor, praticar o amor, praticar a caridade e sermos bondosos uns com os outros. Senhor, tira de nós toda mesquinhez, toda falta de amor. Nos ajuda a olhar para o nosso próximo da mesma maneira que o Senhor olha. Nos ajuda a ver o nosso próximo como irmão, como alguém que está sendo enviado pelo Senhor. E quando nós estendemos a mão para alguém, nós estamos fazendo isso em nome do Senhor e para o próprio Senhor. Dai-nos, Senhor, um coração grato, e que a nossa fé, que a nossa identidade de cristãos não seja somente por palavras, mas seja principalmente por atos. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Até amanhã, se o Senhor nos permitir.